Mas Muita vem gente cá, anda essas fazendo duas live, letrinhas aí anda que fazendo tiveram dizer o que muita grava só pra sua né? conta, E algumas gravando pessoas na acham minha que casa. existiu errado. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso, que dá para fazer sentado, por exemplo. Olá, queridos! Nossa última série dos bate-papos sobre mitos e verdades. Depois retornamos à prática de novo, mas eu vou usar esse espaço ainda hoje para falar um pouco sobre essa questão do exercício físico e algumas coisas que a gente pode melhorar, pode otimizar, como eu venho falando nos últimos vídeos que foram feitos, tá? Coisas que eu tenho me lembrado e tenho conversado com algumas pessoas e que faz sentido eu ratificar aqui. É muito importante ter claro que para criar um hábito na nossa vida não é 21 dias só, como muitas vezes a gente fala, né? Principalmente no exercício. Então eu queria voltar a dizer isso. É importante vocês entenderem que fazer exercício, ele tem um tempo para a gente poder dizer assim, nossa, eu sou um cara realmente ativo, que seria em torno de 6 meses. Olha só, é bastante, né? Então quando a gente ouve, muitos me dizem, eu faço musculação, e aí eu vou perguntar, a pessoa tem 15 dias que ela está fazendo a musculação, não que ela está errada, que ela se sinta mais feliz, ativa, isso ela vai sentir desde o primeiro dia. Claro que algumas vezes a gente gostaria que tivesse mais vontade de fazer o exercício, né? Mas para nós criar memória mesmo, não esqueçam, a gente tem que fazer pelo menos por 6 meses consecutivos. E uma das coisas que também eu discordo um pouco da medicina, às vezes tem uma vertente que diz que se você fizer 30 minutos de exercício por dia, ou 3 vezes na semana, como alguns dizem, né? E ainda dividir esses 30 minutos em 10 de manhã, 10 de tarde, 10 à noite, dividir isso, você é um cara que está ativo. E não é bem assim, né? Na verdade, tem todo um caminho fisiológico para você ir melhorando cada vez mais sua capacidade, tanto cardiorrespiratória quanto a massa muscular, capacidade física. E pra gente ser bem sincero, claro, para quem não faz nada, você oferecer a ela dizendo, faça 10 minutos um pouco, depois ao meio-dia você faz outro, mais 10, já ajuda, mas não é o ideal. Então, eu vou sempre querer falar forte sobre isso, porque as pessoas têm que entender que não necessariamente a gente tem que querer sempre fazer exercício, mas a gente deve fazer o exercício. Eu sou um pouco rígida quando eu penso nisso, né? Não é questão de gostar ou não, é questão de precisar fazer. O nosso corpo foi criado para o movimento, eu já cansei de falar aqui, né? Mas as pessoas às vezes querem sentir vontade. Agora, numa época que a gente está no frio, por exemplo. Caramba, tem muita gente que não consegue sair na rua porque acha que tá muito frio, mas não tem como, tem que sair, tem que se agasalhar bem. E aí que é o grande lance, né? É você se agasalhar, sair com o peito protegido, e aos poucos que você for aquecendo, você vai tirando o casaco e você vai ver que o corpo demora um pouco mais para aquecer, mas ele aquece com o movimento, principalmente um movimento, um exercício que você torna ele mais intenso. E aí eu queria aproveitar para lembrar sobre a questão da caminhada, que as pessoas que só caminham e que já tem um tempo que estão caminhando, elas podem usar subidas para melhorar a intensidade desse tipo de atividade. E não só caminhar no plano, isso é uma coisa bacana, você pode mudar sua rota e buscar lugares que tenham subidas.
Ah, mas aí eu vou forçar o joelho. Não, você não vai. A menos que você tenha algum problema no joelho, nos joelhos, alguma uma lesão importante, bem pelo contrário, você vai na postura correta, lógico, né? Você vai melhorar até um pouco a sua massa muscular, porque você vai fortalecer os músculos que envolvem os joelhos. Então, assim, você sobe uma lomba, uma subida, faz uma subida, você diminui a sua velocidade, mas em compensação você aumenta a sua frequência cardíaca, você aumenta a exigência dos seus grupos musculares. Isso é uma coisa muito bacana. Então, não adianta a gente só ficar caminhando no mesmo, né, plano, porque a gente não quer subida. Uma das coisas que eu sempre digo, né, é importante sempre contrair bem o abdômen quando vai subir, tanto subir quanto descer. Aliás, em qualquer momento que você protege mais sua coluna, mas é bacana demais você pensar nessa possibilidade de fazer umas trilhas. Olha que legal, ir para perto do verde, fazer exercícios de caminhada, já que você não quer ir para corrida, mas buscar novos lugares. Isso é legal, isso é muito bom e você vai manter aquela rotina de continuidade, que eu digo assim, ó, no pior das hipóteses, é você fazer 4 vezes na semana exercício. O ideal mesmo é se a gente fizesse exercício todos os dias, né? São 7 dias na semana, um dia tem 24 horas, se a gente conseguisse reservar 45 minutos para o exercício, qualquer tipo de exercício já está valendo muito. Então, as pessoas ficam um pouco chocadas, às vezes, quando eu falo, né, que legal mesmo. Quer ver um exemplo? Ah, domingo. Domingo é dia de descansar? Não. O descanso, ele pode ser um descanso ativo, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu não vou fazer exercício domingo, mas aí é que deve fazer. Primeiro, porque não tem um compromisso maior que é o de trabalho, você pode chegar e descansar melhor, você vai se sentir menos culpado na hora de comer e beber no almoço de domingo. Isso é uma coisa bacana de se pensar, né? Então, por que não o exercício domingo? Eu acho às vezes muito melhor do que algumas vezes durante a semana que você está extremamente cansado e você vai fazer porque é obrigado a fazer, porque são 3, 4 vezes na semana. Então, sábado e domingo, não vejo motivo para as pessoas não fazerem. Isso é legal. E aí você já ganha 2 dias. Veja bem, se você colocar mais 2 dias durante a semana, já está valendo. Mas é importante eu falar isso. São 24 horas um dia. Se a gente puder colocar atividades em que a gente vai realmente sair da postura estática, nossa, show de bola. E para quem trabalha, gente, não deixem, não, ó, isso é uma das coisas mais importantes assim da pessoa, do trabalhador hoje que eu gosto de falar. Quem trabalha sentado, nossa, a cada 1 hora, no máximo 1 hora, tem que levantar da cadeira e alongar. Tem que espreguiçar. Aliás, qualquer pessoa deve espreguiçar. O alongamento, eu tenho falado há muitos anos, todo mundo sabe que eu trabalhei muitos anos e trabalho até hoje e com a ginástica laboral, o alongamento fora do trabalho também. E eu digo para vocês, alongar é ganhar amplitude articular. E a gente alonga em qualquer momento, a gente espreguiçar, que é o grande lance, né? E nesse momento que tá frio, as pessoas tendem a ficar cada vez mais tensionada. Por quê? Porque a gente faz vasoconstrição, tá frio. Então as pessoas vão se arrepiando e vão ficando com frio e é pior ainda. Então um dos motivos que eu defendo o alongamento no inverno é justamente isso. Você tem que mobilizar, você tem que alongar, porque a tendência da nossa musculatura é ficar cada vez mais contraída em função da temperatura que a gente está vivendo aqui no sul. Portanto, assim, ó, é muita coisa boa que dá para fazer com o corpo no momento que você começa a perceber melhor seu corpo também. E aí que vem aquelas questões assim, né, que eu falo muito sobre
técnicas de eutonia, de atenção plena, consciência corporal, a yoga, né, que eu falo, pilates, que trabalham muito consciência, esquema corporal. E isso que é legal, ó, porque daí você começa a se dar conta que, ó, puxa vida, meu tornozelo ele tá tensionado. O que eu vou fazer? Você sente isso, você escuta mais seu corpo, e aí você começa a mobilizar, a se movimentar. Você mesmo vai ditando as ordens. Olha como é que é o cachorro e o gato, principalmente. Olha que cada vez que eles saem de uma posição que eles estão um tempo parado, eles saem alongando. É a primeira coisa que eles fazem. Eles ficam um tempo parado, quando eles levantam, eles já alongam naquela amplitude bacana que a gente gosta de ver, né? E é assim que tem que ser com a gente também. Levantar da cama, por mais que a gente relaxou a musculatura, a gente ficou em posições contraturadas, que eu chamo, né? Você fica em posição, muitas vezes, posição fetal, dormindo, você dorme de bruços. Então, levantou da cama, tem que alongar, tem que alongar. Eu tô finalizando essas séries de mitos e verdades para fechar com chave de ouro, né? A gente passou a questão do reforço muscular, principalmente no processo do envelhecimento, a importância dele, e não só com cargas pequenas, né? Não eu tô ficando velho, eu tenho que usar só pezinho de 2 quilos. Não, a gente tem que evoluir. Mesmo no envelhecimento, a gente pode evoluir no ganho de massa muscular. Passamos para caminhada e corrida. Eu mostrei muito para vocês alguns mitos que tem aí que não existe, como é importante você fazer alternância de ritmo. E agora eu estou fechando com um alongamento, né? Que inclusive é importante dizer para vocês que alongar no exercício é mais importante ainda no final, principalmente quando é numa temperatura fria. Por exemplo, se você vai fazer um exercício, você vai para uma caminhada, você aquece caminhando. Quando aqueceu bem, você vai acelerando. A corrida é a mesma coisa, você caminha, faz o trotezinho e vai evoluindo. O importante mais do alongamento é no dia a dia e após o exercício. Muitas pessoas se sentem muito bem após um exercício, o alongamento, mas não necessariamente você tem que fazer ele exatamente quando termina a musculação ou exatamente quando você termina uma corrida. Você pode deixar para fazer de tarde, à noite, se você não tem tempo. Mas mais do que isso, é importante você manter o seu alongamento diariamente. Alongar, tá numa situação, você tá cozinhando, parou um pouquinho ali, tá aguardando uma coisa, alonga peitoral, coloca a mão na parede, abre peitoral. E é assim que vai se fazendo a vida do cotidiano. O nosso corpo é como o corpo de um cachorro e de um gato nessa situação, né? A gente pode sim investir no diário. Então, terminando essa nossas sériezinhas aí de mitos e verdades, eu falo para vocês mais uma vez que se eu pudesse entrar dentro da mente de vocês, eu não diria que só um regime nutricional, você mudar, fazer um regime daqueles que eu vejo que as pessoas fazem, muitas, né, usam vários tipos de regime, dieta alimentar, que é com a mediterrânea, low carbo, nada contra, eu não sou especialista da área, mas eu queria dizer que quanto você poderia sofrer um pouco menos em relação à comida se você fosse uma pessoa mais ativa, né? E para isso, acho que é só dar o primeiro passo, né? Como diz os chineses, você quer mudar algo? Dá o primeiro passo e vai, e aguenta firme, porque o dia é muito longo e você só vai precisar ter força de vontade por uns 45 minutos, 1 hora, tá bom? Semana que vem a gente volta com aulas práticas, mas é isso aí, pessoal. Eu quis bater esses papos aí com vocês pra gente não esquecer e se tiverem alguma dúvida, algum mito aí que vocês acham que é mito, pode perguntar para a prof aí que eu respondo, tá bom? Um beijo, até semana que vem.